A graça e a paz. Hoje vamos meditar nesse devocional sobre o tema Há um só batismo, que é como um estudo que vamos fazer aqui hoje. Vamos ler o texto de Efésios 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma pergunta simples e direta. O ladrão Dimas, que estava à direita de Jesus, também sendo crucificado, foi batizado nas águas? Resposta: não. E mesmo assim, Jesus lhe garantiu que estaria no paraíso mesmo no mesmo dia e salvo. Ele foi então batizado ali na cruz, quando creu no Senhor. Outra pergunta: quem crê em Jesus e recebê-lo, e este não vier a passar pelo batismo na água, será salvo? Resposta: sim. A garantia está em Romanos 10:9, que diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E também em Efésios 1:13, diz assim: em que também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Essa palavra selado no grego também significa ungido, revestido, batizado, pleno. Mas tem aquela afirmação bíblica em Marcos 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí vem outra pergunta: onde está escrito que o batismo deve ser em águas? Resposta: em lugar algum, a não ser o dito batismo de João. Ainda mais uma pergunta: em que batismo nós cremos então? Pois em Efésios 4:5 está muito claro, há um só batismo. E o que aconteceu com as águas do batismo então? A única tribo ou segmento do judaísmo que batizava nas águas era o grupo dos essênios, sendo estes os que faziam parte deste grupo o profeta João, e também, segundo historiadores, Jesus também cresceu no meio deles, sendo que em Mateus 3:11 podemos ver o relato do batismo nas águas, o qual era então o batismo realizado por João. Eu vos batismo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é bem mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vale lembrar que João foi o último profeta segundo a lei de Moisés. Lá em Lucas 16, podemos ler: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. O batismo nas águas, que era para arrependimento e não para salvação, estava com seus dias contados. Em outra parte, Pedro pergunta aos que haviam recebido o batismo na água se também haviam recebido o Espírito Santo. Em Atos 10:47, diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? A resposta vem no texto de Atos 11:16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade,
batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Os que batizaram e foram batizados com água não conheciam o Espírito Santo, sequer sabiam que existia. Veja essa afirmação em Atos 19, do verso 1 ao 5. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Conclusão, né? A você que ainda crê no batismo das águas, ou nas águas, ou acredita ser um ato simbólico, não sacramental, o que quer que seja, também você deve saber que existe o Espírito Santo. E este mesmo Espírito quer morar dentro de você e ser como uma chama viva e vivificadora. Medite nisso e seja edificado. A paz de Cristo.